Salve galera, no vídeo de hoje a gente vai reagir aqui a uma matéria escrita no site do Bleacher Report, que é um dos maiores portais gringos, né, de basquete de NBA lá nos Estados Unidos. Eles fizeram aqui um artigo de um alvo de troca para cada um dos 30 times da NBA. Eles que descreveram, né, qual seria um movimento ambicioso vai ter aqui para cada um dos 30 times da NBA. Vamos reagir e ver aqui, provavelmente vai ter algum absurdo no meio disso, mas talvez tenha também algumas ideias interessantes. Começando com o Atlanta Hawks, eles deram aqui a opção do Jaylen Brown. É um nome interessante realmente se o Hawks quiser dar um up, né? Tornar um time um pouco mais competitivo. Mas a impressão que eu tenho é que para fazer esse tipo de negócio eles teriam que abrir mão de alguns dos jogadores jovens importantes que eles têm no elenco nesse momento. Realmente eu fui testar aqui uma troca entre esses dois times e não dá para jogar um salário de jogadores veteranos, teria que envolver ou o Onyeka Okongwu ou o próprio Jalen Johnson, então eu não acho muito bom, eu acho que o Hawks era melhor para eles continuar com o core de jogadores jovens que eles têm nesse momento. Boston Celtics, 7 escolhas de primeira rodada. Isso é parecido com o que eu falei no meu vídeo de reconstrução, né, do Boston Celtics, que o que eu acho que eles poderiam fazer é realmente ir atrás de uma reformulação praticamente total ao redor do Jason Tatum, usando essas escolhas, esses ativos, né, que eles poderiam receber em troca, para logo em seguida fazer um outro movimento, né, para dar um rebuild para esse time meio que imediato, né. Só uma temporada ali, talvez não estando tão bem na colocação. É o que eles falam aqui, né? Envolver Jrue Holiday, Derrick White, Porzingis e Brown. É interessante, eu acho que é uma das ideias mais interessantes para o Celtics para esses próximos anos. Aqui eu não sei por que chegou nessa tradução, né? Isso é loucura, mas beleza, vamos ignorar. Tradução automática do Google. Nets, Brooklyn Nets, Ja Morant. Cara, interessante, hein? Eu vi alguns lugares já fazendo especulação do Nets indo atrás de jogadores que já estão estabelecidos ao redor da NBA, mas eu acho que essas trocas não fazem sentido nesse momento. Eu não vejo o Nets com condições de realmente fazer uma remontagem por um time que se torna competitivo em breve. Acho mais fácil eles irem para o outro caminho, assim. Óbvio que se tornaria um time bem legal, né? Mas longe de ser candidato a alguma coisa. Aqui eles falam que o valor do Ja Morant é mais baixo desde que ele chegou na NBA praticamente e que com a chegada dele eles poderiam, né, reformular um time para ter uma liderança para a próxima temporada. Imagino que nesse cenário hipotético eles não trocariam Claxton nem nenhum dos jogadores que estão sendo especulados já também. É uma ideia. Charlotte Hornets, Jeremy Grant. Não sei, cara, eu acho que poderia ser uma troca para melhorar o time, né, a curto prazo, mas o Hornets está tão longe, assim, de chegar no nível aceitável de competição que eu não acho que é isso também que vai trazer alguma melhora muito imediata para eles. E eu acho que o próprio Jeremy Grant precisa de ir para um lugar melhor, coitado. Chicago Bulls, Jonathan Kuminga. Pô, interessante, né? Eu acho que nesse momento o elenco do Bulls tem muitos armadores, jogadores na posição 1 e 2, né, que são interessantes, o próprio Giddey, Kobe White e tal. E o que eles não têm muito nesse momento é essa posição de ala, né? Mas tem que ver o que o Bulls realmente espera para as próximas temporadas, porque nesse momento eu acho que eles não têm um caminho muito, né, deliberado para nenhum lugar, nem para um rebuild para ser competitivo em breve, nem para realmente ir numa reconstrução um pouco mais longa. Mas assim, até que eu gostei da ideia, Cleveland Cavaliers, Cam Johnson. Realmente, eu já tô falando isso também desde a eliminação, né, que o Cleveland precisa ir atrás de alguém que seja um pouco mais capaz de contribuir na posição 3, na posição 4, enfim, nas alas. O Cam Johnson teve uma temporada muito boa, né? Ele é um cara que tem um arremesso de 3 muito, muito confiável, um dos melhores da NBA nesse quesito, e deu também um step up, né? Melhorou em outros aspectos do jogo também. Aqui eles falam de mandar o Jarrett Allen, talvez, como retorno para o Nets. Eu acho que nesse caso o Cleveland estaria talvez perdendo valor. Eu acho que talvez o Jarrett Allen vale mais hoje do que o Cam Johnson. Mas, enfim, é uma saída interessante. Não é tão diferente do que eu tava especulando, né, pro futuro do Cleveland também. Cara, isso aqui é simplesmente bizarro, tá? Mas vamos ignorar. Dallas Mavericks, Austin Reeves. Eu nem quero ler o resto, eu acho que assim, escuta o que eu tô falando, chega de trocas entre Lakers e Mavericks, ninguém mais quer ver isso, pelo amor de Deus. Ai, sério, Lakers e Mavericks de novo fazendo uma troca. Não, muito feio. Dito isso, acho que poderia, talvez, ser um encaixe interessante pra ele lá no Mavericks. Mas eu não quero ver mais Lakers e Mavericks fazendo troca entre eles, não, pelo amor de Deus. Denver Nuggets, Derrick White. Esse aqui é promissor, não? Uma terceira equipe teria que se envolver, já que Denver não pode trocar mais de uma escolha de primeira rodada.
Então talvez assim, deve ter outros times capazes de fazer ofertas melhores pelo Derrick White do que o Nuggets, mas eu acho que por outro lado, o melhor encaixe pro Derrick White, né, para ele ir para um time competitivo, poderia realmente ser o Nuggets. Acho que ele, talvez uma chegada dele poderia deixar esse time de novo entre os favoritos reais para um título. Difícil de fazer acontecer, mas eu acho que seria assim, cinema. Cara, o que é isso? Vamos pra página original, pelo amor de Deus. Por que ele traduz isso aqui pra... Bom, Detroit Pistons, Jaren Jackson Jr. Interessante. Quem já conhece o canal sabe que eu não sou um fã do Jaren Jackson, mas ele pode realmente ser a peça que falta nesse time do Pistons. Ele continuaria sendo, de fato, um cara para ajudar nessa defesa do Pistons, que já é forte nesse momento, né? E também daria um pouco mais de dimensão ofensiva, né? Eles que são um time, para mim, nesse momento, um pouco dependente demais do Cade Cunningham. Eu, de novo, não sou um fã do Jaren Jackson, mas acho que é uma ideia bem interessante. Seria que ver, né? Tudo depende também do que o Grizzlies quer fazer pro futuro deles. Acho que nesse momento não deve estar no horizonte deles trocar o JJJ, mas quem sabe. Agora sim, todo mundo aí especulando alguma estrela lá em Golden State, né? Eu acho muito improvável, mas ir atrás de um cara como esse aqui, eu acho que ajudaria demais o time. Esse cara, se você não conhece o basquete do Trey Murphy III, vá atrás. Esse cara é muito bom. Ele está enjaulado, ele está aprisionado lá, né? Entre os criminosos de New Orleans. Tem que soltar ele porque o cara joga demais. Mas está sendo especulado, né? Movimentações envolvendo ele nos últimos dias e boatos que o Pelicans está pedindo muito em troca, então teria que ver realmente o que o Warriors consegue mandar que poderia, de fato, convencer o Pelicans, né? Aqui eles estão falando basicamente só do Podziemski envolvido, acho que precisaria de um pouco mais que isso, né? Seja escolha de draft ou algum outro jogador. Mas eu gosto. Houston Rockets e Giannis, né? O Rockets está já, né, sendo especulado, já tem muito tempo entre o próprio, como um destino para o próprio Giannis ou para o KD. Já falei que eu acho esse encaixe um pouco além do ideal, mas qualquer time que recebeu o Giannis pode se reformular um pouquinho, né? Se ajustar ao redor dele melhor. E o Rockets tem, nesse momento, condições de fazer qualquer tipo de movimentação, praticamente, que eles quiserem. Eles estão falando que eles podem envolver Amen Thompson, Jabari Smith, o Shepard, tem vários jogadores jovens e escolhas de draft. Sim, realmente o Rockets tem condição de fazer qualquer movimento na NBA hoje. Pacers, Derek Lively. Realmente a gente tá vendo nessa série que talvez um cara para ser reserva do Miles Turner, com um pouco mais de condição de realmente suprir a minutagem dele com um pouco mais de realmente aptidão, poderia ser interessante, mas eu acho que... Não, tô falando de oferecer o Bennedict Mathurin, não. Muito ruim. Não concordo com essa. Clippers Porzingis, cara. Eles estariam falando aqui de oferecer o Zubac pelo Porzingis? Nesse momento, em 2025, isso ofereceu uma Ferrari por um Fusquinha. E a Ferrari é o Zubac, tá? Não vejo isso como um possível. O Porzingis não consegue ficar em quadra mais ultimamente. Não, precisaria ser uma outra situação, talvez. Eu não sei o que o Clippers pode fazer pro futuro, mas isso eu não tô de acordo, não. Previsível, né? Lakers indo atrás de um pivô. O Walker Kessler é um cara que realmente já mostrou um pouco na NBA que ele pode ser um protetor de garrafão muito bom, né? Pegaria pontos aéreos do Luka Doncic. Tem vários nomes aí de pivô ao redor da NBA que o Lakers pode ir atrás, né? Esse é um dos melhores, sim. Acho que seria um encaixe muito bom. Ousado. Isso aqui, imagino que seria um movimento que já tá pressupondo que o Ja Morant sairia, né? Mas eu acho que é um movimento lateral, não? Você sai de um cara com características um pouco diferentes, mas que tá basicamente no mesmo nível do Trey. Eu acho que eles dois hoje têm rendimento muito parecido. Não acho que muda nada drasticamente para nenhum dos dois lados. Sei lá. De novo, o Trae Young. Aqui eu já vejo um pouquinho mais de fundamento, né? Mas eu não acho, assim, que o Trae tá nem perto do perfil de jogador que o Miami gosta de ter lá no time, né? Sem falar que eles estão falando aqui de manter o Tyler Hero junto com o Trae, aí pra mim, assim, cadê a defesa desse time no perímetro, né? Eu acho que os dois juntos é uma receita pra tomar 200 pontos por jogo. Não. Milwaukee Bucks, Amen Thompson. Cara, eu acho que, assim, pra você tirar o Amen Thompson do Bucks, é só se eles realmente falarem assim, Rockets, a gente só envia
o Giannis, se vocês mandarem o Amen Thompson em volta. Porque se não for um cara desse calibre, eu acho que o Rockets não tem o menor interesse em tirar o Amen Thompson do time, um cara com potencial muito grande, pô. Isso aqui já tá sendo divulgado, assim, tipo, especulado, né, há muito tempo. Eu acho que é bem possível de acontecer, sim. Pra mim, nesse momento, eu acho que é ou Timberwolves ou Miami Heat ou Rockets são os 3 times mais realmente favoritos a receber o Kevin Durant. Entre esses 3, eu prefiro ele ou em Miami ou em Minnesota mesmo. Mas teria que ver realmente o que Timberwolves precisaria mandar embora pra conseguir assinar com o Kevin Durant, né? Pelicans, Scoot Henderson, meu Deus do céu. Um time que já não consegue ter certeza de nada do que vai acontecer, né? Não sabe se os caras estão saudáveis, não sabe se os caras vão render. Aí adiciona mais uma incerteza pro meio disso. Talvez assim, se você, enquanto Pelicans, não precisa oferecer nada demais em troca, você pode ter um cara que talvez ainda consiga, quem sabe, se provar na NBA, mas que nesse momento não conseguiu fazer isso ainda, né? Eu acho isso difícil de acontecer, mas o que eu tô falando também, eu acho que eles vão falar isso aqui, é que para isso acontecer, precisaria enviar o Karl Anthony Towns pra Phoenix, né? Acho assim, que pode acontecer no futuro e melhoraria o Knicks, mas eu não sei também. Isso aqui é pros próximos capítulos, né? Vamos ver se acontece. Que maluquice. Pra acontecer isso, o Mavericks precisa, né, de novo, fazer alguma grande besteira e se livrar da primeira pick do draft, né? Vamos ver o que eles falam com relação a isso. O que eles estão falando aqui é de mandar mais escolhas pro Mavericks em retorno pela escolha número 1. Acho que nenhum dos dois times faria isso realisticamente. O Magic, assim, a gente já tá esperando movimentações do Magic em busca de um cara pra posição 1 já tem muito tempo. Agora esses rumores estão cada vez mais fortes, né? Porque o time realmente tá se provando ter potencial muito alto, mas não tem esse cara na posição 1 ainda. Eu não sei se o nome é LaMelo Ball. Já falei aqui que, na minha opinião, assim, o Magic tá atrás de um cara que não prejudique muito a defesa deles. Eu acho que o LaMelo, não só desse lado da quadra, ele não é essa certeza, mas a gente não tem certeza nem, né, de que ele vai ficar saudável para jogar muitos jogos numa temporada. Eu imagino o Magic indo atrás de outros alvos. Isso aqui é meio demoníaco. Nem sei se eu quero ler o resto. Aqui eles estão falando praticamente pro Suns aceitar, né, um caminho de reconstrução total e retomar as próprias escolhas que eles envolveram em negociações para outros times, né? Imagino eu que eles vão falar também para não se livrar apenas do próprio Kevin Durant, quanto também do Devin Booker. Eu acho que esse seria o melhor caminho realista para os Suns realmente ir atrás de uma reconstrução que leve eles a algum lugar eventualmente, porque eu acho que esse time, assim, que eles estão tentando, né, supostamente manter o Devin Booker e ir atrás de outras peças para já remontar um time competitivo para próxima temporada ao redor do Devin Booker, eu acho que a cada troca que eles fazem, eles vão perdendo mais valor ao ponto de eventualmente não sobrar mais nada. Não tem condições, na minha humilde opinião, desse time se remontar e realmente continuar competitivo, ou se tornar competitivo, né? Pelo que a gente viu nos últimos anos. Não. Eu acho que esse caminho realmente seria o melhor, mas os boatos que a gente escuta, né, é que o Suns não tá indo pra esse lado. LaMelo Ball no Trail Blazers. A questão aqui é simplesmente, assim, por que o Hornets faria isso, né? Talvez o Blazers precisaria envolver muitas escolhas, muitos ativos jovens pro Hornets ir atrás de uma reconstrução, mas eu não sei se nenhum dos dois times quer isso nesse momento. Dito isso, o LaMelo com os jovens que tem lá no Blazers seria um encaixe interessante até. Sacramento Kings, Jrue Holiday. Eu acho que isso seria bem interessante pro Kings. Eu acho que o Kings, nesse momento, só quer voltar aí pra playoffs de novo, talvez voltar a ser ali um dos 6 melhores times do Oeste, né? Não necessariamente realmente se tornar um time candidato a título, porque eu acho que isso está muito longe do horizonte deles, depois de fazer tanta burrada em sequência, né? Mas com certeza o Jrue Holiday já faria isso pra eles, né? Já melhoraria o time muito. Então, falando aqui de mandar o DeMar DeRozan pra bater salário, o encaixe com o Holiday é melhor do que o encaixe com o DeRozan nesse momento, mas não sei por que o Celtics aceitaria também. Já falei antes que Giannis no Spurs eu não acho impossível de acontecer, né? Acho que é um dos times que consegue fazer uma das melhores ofertas lá pro Bucks nesse momento.
Não acho que é o encaixe dos mais fáceis, mas eu acho que o talento desses dois eventualmente vai compensar qualquer dúvida que a gente tenha. Essa é outra coisa que foi divulgada um tempo atrás, né, de que o Giannis poderia estar de olho no movimento lá pro Raptors. Eu não sei para que isso seria feito. Por melhor que ele seja, eu não acho que o Raptors está a um Giannis Antetokounmpo de se tornar um time candidato a título. E da mesma forma, eu não acho que com a chegada dele, o Giannis realmente vai ter um time muito melhor do que ele tem hoje lá no Bucks. Sem falar que teria que ver realmente o que o Raptors manda em retorno lá pro Bucks. Eu acho isso aqui bem difícil de acontecer. Shepard no Jazz é tipo assim, já somos um time em reconstrução, né, que nem tem, na verdade, tantas peças jovens ainda pro futuro, vão atrás de um cara que tá em outro time. Poderia ser um movimento interessante, acho que ele pode ter muito mais espaço em outros times do que ele tem hoje no Rockets para realmente desenvolver o jogo dele, coisa que não aconteceu muito agora, por enquanto, nessa primeira temporada. E por último aqui, Jaden Ivey no Wizards. Acho que é uma troca que poderia até beneficiar as duas partes, né? Tanto o próprio Ivey tendo mais espaço no outro time, quanto o Wizards realmente conseguindo mais uma peça que eles podem olhar com bons olhos para o futuro. Mas eu não acho que o Pistons, nesse momento, estaria disposto a se livrar do Ivey. Eu acho que eles ainda estão dispostos a achar um papel para ele no futuro deles. Sem falar que eu não sei o que o Wizards tem a oferecer e que o Pistons escutaria, né, em termos de ofertas. Essas foram as 30 ideias aqui, né, para cada um dos times da NBA do artigo do Bleacher Report escrito pelo Grant Hughes. Teve sim algumas atrocidades e algumas ideias também interessantes até. Deixa aí seu like se você gostou, deixa seu comentário falando qual dessas aqui você acha que é uma ideia com potencial até interessante, qual você acha que realmente não tem a menor condição. Se você gostou do vídeo também não esquece de conferir os nossos outros conteúdos e até amanhã. Valeu!